Acho que o compromisso que a gente tem enquanto trabalhador, enquanto trabalhadora, não é com o governo. O governo é um instrumento, né? O governo é um instrumento. O partido político é um instrumento. Um instrumento para quê? Para tocar as nossas lutas, para ter nossas conquistas, as nossas vitórias. Então, é um instrumento para defender o SUS, é um instrumento para aumentar a qualidade do emprego, para melhorar os salários, para construir direitos sociais, para combater a desigualdade, para fazer reforma urbana, para fazer reforma agrária, para enfrentar a fome. Então, governo, partido tem que ser visto como instrumento para. Perfeito? Então, assim, eu não amo o partido, nem governo, nem liderança nenhuma, não. O único líder que eu amava já morreu, que era Fidel Castro. E mesmo assim, se Fidel Castro fizesse besteira, eu criticava ele. Porque, veja, é política de esquerda atacar o BPC, o benefício de prestação continuada? Não, gente, desculpa. É política de esquerda estar fazendo privatização nos serviços públicos? Veja, usando dinheiro do BNDES, gente, dinheiro público, que deveria ser para construir emprego, para construir complexidade produtiva, para privatizar creche, para privatizar pracinha, sabe? Entrem no site do PPI, Programa de Parceria de Investimento, que foi criado pelo governo Temer, mantido pelo governo Lula, tem lá mais de 400 projetos de privatização, tudo com dinheiro do BNDES, privatizando pracinha, privatizando parque, privatizando posto de saúde, privatizando presídio, Edu. Presídio, a gente que conversou naquele dia sobre o Malcolm X, né? Tá trazendo a política dos Estados Unidos para cá, com dinheiro público. O ministro Fernando Haddad, ele já declarou a intenção de congelar as aposentadorias. O valor que é congelar? Parar de reajustar as aposentadorias de acordo com o aumento do salário mínimo, né? E só reajustar a inflação. Veja, isso é uma tragédia. Então, assim, desculpa, gente. Vai ter que criticar, porque o governo não está tocando uma política econômica de esquerda. O governo Lula 3 é, até esse momento, o governo mais neoliberal de todos os governos Lula. O ministro Fernando Haddad, se vocês deixarem ele guiar a política econômica do país, ele vai entregar o país de bandeja na mão do próximo fascista. Porque, assim, não tem condição dessa política gerar encantamento, gerar paixão, gerar popularidade na classe trabalhadora, porque isso não está mudando a vida da classe trabalhadora, né? Se você sai dos dados frios e começa, inclusive, a olhar de maneira mais crítica os dados, você vai ver que, por exemplo, o Brasil teve um crescimento econômico relevante no passado e está tendo esse ano, mas a concentração de renda e riqueza está aumentando, gente. O endividamento das famílias voltou a crescer. O custo de vida, conta de luz, conta de água, gás de cozinha, está aumentando. O desemprego está baixo, mas a informalidade está galopante. Sem falar de outros temas, né? Por exemplo, o Israel fez uma excelente campanha contra as bets, né? Está fazendo temas como esse, sabe? Então, assim, veja... Gente, vocês não podem se apaixonar por partido nem por liderança política, não. A paixão tem que ser pelo projeto político. A paixão tem que ser pela transformação das condições de vida da classe trabalhadora. Então, a gente defende quem defende o SUS. A gente defende quem defende a soberania nacional. A gente defende quem defende a reforma agrária. A gente defende quem defende enfrentar os monopólios estrangeiros e o comando sobre a economia brasileira. Porque... não pode viver de retórica. Veja, ser de esquerda não é um sentimento. Ser de esquerda não é uma estética. Ser de esquerda é um projeto político. É projeto político de esquerda praticar a política de austeridade? Não. Praticar a política de teto de gastos? Não. Atacar direitos sociais? Não. Manter a precarização do trabalho? Não. Manter tudo que foi privatizado? Também não, sabe? Então, veja, Edu, eu entendo essas críticas, eu entendo isso. Recebi isso há anos, mas para mim não tem problema não. Vou continuar com a mesma defesa, porque o compromisso é um compromisso de projeto, um projeto da Revolução Brasileira, de emancipar o nosso povo e de enfrentar realmente o poder da classe dominante, dos monopólios estrangeiros e nacionais que estão destruindo a vida do nosso povo. Só para dar um dado para a gente concluir. Veja, hoje, no Brasil, a gente deveria estar colocando em debate um amplo projeto nacional de pleno emprego conectado à recuperação ambiental e à transformação produtiva no sentido ecológico para reduzir os impactos, né, das mudanças climáticas. Sabe o que foi que aconteceu nas últimas semanas, quando o Brasil tinha mais de 150 mil focos de incêndio? O Brasil não podia fazer um programa em massa de investimento público, não só para apagar os focos de incêndio, como para já começar a recuperação das áreas degradadas, porque o novo teto de gastos não permite, tem que abrir crédito extraordinário no governo. Desculpa, gente, isso é um absurdo. O país está pegando fogo de cabo a rabo, 80% do território brasileiro impactado com fumaça, gás tóxico e por aí vai, e não
pode fazer o investimento necessário emergencial e já começar um processo de recuperação, porque o ministro tem compromisso com a meta de déficit zero e com austeridade. Isso é projeto político de esquerda? Não é não. Se fosse projeto político de esquerda, a gente estava apoiando. Não é o caso, infelizmente. E aí acho que a gente tem que manter as bandeiras bem alto, independente de qualquer governo, qualquer partido, porque o compromisso é com um projeto. O compromisso é com um marco de ideia, de concepção de país. Se o governo estiver tocando esse projeto, ótimo, estamos juntos, estamos na rua, estamos brigando, estamos lutando, estamos na mesma trincheira, né? Mas se não estiver tocando, precisa e deve ser criticado, especialmente porque, Edu, cá entre nós, ao lado do presidente Lula, hoje não tem mais um Zé Disseu, não tem mais um Genuíno, não tem mais um Marco Aurélio Garcia, só tem basicamente bajulador de baixo clero, né? Então, se não tem uma massa crítica, se não tem um debate, o presidente Lula, encastelado em Brasília, é capaz que ele ache realmente que está tudo bem, e não está tudo bem.